Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 1, Operações Elementares, referente a operações com frações. Então, vamos à aula? Adição algébrica. O primeiro caso é quando as frações têm o mesmo denominador. Quando as frações têm o mesmo denominador, mantém-se o denominador comum e somam-se ou subtraem-se os numeradores. Trago um exemplo aqui, ó. Calcule a soma algébrica das frações. Então, o primeiro exemplo é calcular 3 sétimos mais 2 sétimos. O mesmo denominador. Aqui eu trago uma ilustração. Ó. Aqui em cinza eu tenho, eu dividi a barra inteira em 7 pedaços e pintei 3. Então, aqui eu tenho os 3 sétimos. E aqui em vermelho, foram pintados 2 pedaços, então, ou seja, 2 sétimos. Então, 3 sétimos mais 2 sétimos, basta contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu vou ter 5 sétimos como resultado. Bem, eu trago mais outros exemplos, então, ou seja, aqui, 5 oitavos mais 2 oitavos, a gente então mantém o denominador, o mesmo denominador, então vai ficar 5 mais 2, que vai ser 7 no caso, 7 oitavos. Tá? Aqui eu tenho uma subtração, o processo é o mesmo, a ideia é toda a mesma, tá? Mantém o denominador, subtrai-se os numeradores, então vai ficar 5 menos 11. Tá? Aqui eu tenho, então, eu vou diminuir o maior do menor, então 11 menos 5 vai dar 6, só que o sinal vai ficar o sinal negativo, então menos 6 quartos. Bom, notem que aqui é possível simplificar. Eu posso dividir numerador e denominador por 2 e tenho como resultado, né? Menos 3 meios. Bem? Bom, vamos para o próximo, segundo caso. As frações têm denominadores diferentes. Quando as frações têm denominadores diferentes, devemos, em primeiro lugar, reduzi-las ao mesmo denominador comum para, em seguida, efetuar a adição ou a subtração. Então, gente, assim, calcular as somas algébricas das frações. Então, aqui eu tenho 1 meio mais 2 quintos. Então, aqui representado a barra inteira, né? A barra inteira, e pintei a metade dela, em cinza, 1 meio. Aqui a mesma barra, só que dividido em 5 pedaços, 2 quintos. Bom, o que eu tive que fazer então? Eu dividi uma terceira barra, né, em pequenos pedaços, ou seja, eu dividi em 10 pedaços essa barra, para que ela pudesse acomodar tanto 1 meio, né, que vocês podem notar aqui, a fração equivalente a 1 meio, que é 5 décimos, e a fração 2 quintos, que está aqui, que ficou equivalente a 4 décimos. Então, eu fiquei com 5 décimos, 5 décimos mais 4 décimos. Vamos ver na próxima página aqui. Então, agora nós temos o mesmo denominador, ou seja, 5 décimos mais 4 décimos, que ficou 9 décimos. Tá? Só que nem sempre eu vou ter esse recurso de utilizar um desenho. Vai ter momentos que eu não vou poder utilizar o desenho e vou ter que ter algum cálculo prático. E a prática é reduzir ao mesmo denominador, tá? Como nós já fizemos na outra aula. Então, calculamos o MMC. Então, agora o exemplo B. 1 meio mais 3 quartos. Encontramos o MMC. O MMC é entre 2 e 4. Então, para fazer o MMC de uma forma prática, a gente faz assim. 2 e 4. Esse não precisaria, mas estou mostrando para a gente relembrar. Divide por 2. Aqui dá 1, fechou. O 4 vai dar 2. Bom, dá para dividir por 2. Aqui dá 1. E fechou também. Bom, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, o MMC entre 2 e 4 vai ser 4.
E agora, então a gente faz o seguinte. Colocamos aqui o MMC. Eu pego 4 e divido por 2. Vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 divididos por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. E eu vou ter como resultado, então 2 mais 3, 5, 5 quartos. Bom? Existem mais alguns exemplos, temos mais exemplos. MMC entre 2 e 5. Aí basta, como eles são primos entre si, basta multiplicar 2 vezes 5, né, vai dar 10 o MMC. Então eu tenho aqui 3 meios menos 4 quintos. Ó, vamos botar o MMC, vamos botar aqui o MMC 10, tá? Faço 10 divididos por 2, dá 5. 5 vezes 3, 15. Aqui vai ficar 15. Menos 10 divididos por 5, dá 2. 2 vezes 4, 8. Então ficou 15 menos 8, que dá 7. 7 sobre 10. Tá? E aí não tenho que simplificar, tá? Já está na forma mais simples ali. Bom, aqui ó, eu tenho menos 1, menos 2 terços. Aqui é como se fosse menos 1 sobre 1. Tá? Então eu tenho que tirar o MMC entre 1 e 3, né, que vai dar 3, né? E aí eu faço aqui. Ó. Então ficou 3. Então 3 divididos por 1 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 divididos por 3 dá 1. 1 vezes menos 2, então menos 2. Aqui vai ficar menos 3, menos 2. Eu junto os dois negativos, vai ficar menos 5 terços. Tá bem? Bom, entramos agora para multiplicação de fração. Então, para multiplicar, então multiplicamos os numeradores entre si, multiplicamos os denominadores entre si e depois aplicamos as mesmas regras de sinal da multiplicação que nós vimos lá nos números inteiros, tá? Então vamos lá, multiplicamos numerador, e denominador com denominador. Então 1 vez 2, 2, 7 vezes 5, 35. Dá para simplificar? Não, então vai deixar assim mesmo, tá? Aqui, ó, bom, já vi que vai ter, aqui eu tenho um número positivo aqui, um negativo, então já sei que vai dar negativo. Ó, 3 vezes menos 3, vamos lá, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 5, 20, tá? Também não é possível simplificar. Aqui, ó, bom, já sei que vai dar menos vezes menos vai dar mais. Tá? Opa. Mais. Então aqui é como se tivesse o denominador 1. Vou botar aqui embaixo aqui. Então menos 1, aliás, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Bem, vamos ver mais exemplos? Bom, quando possível, aplicamos a técnica do cancelamento. Nós podemos cancelar numerador com denominador. Então aqui eu tenho 3 quartos vezes 5 terços. Eu posso cancelar, ó, 3 com 3. Tá? Então aí eu fico 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4. Se eu não tivesse feito o cancelamento, eu teria 15 dozeavos. Aí depois eu teria que fazer a simplificação da fração. Aqui eu tenho, então, menos 2 terços vezes 1 quarto. Então, ó, eu estou cancelando 2 com 4. Bom, com 4, dividir por 2, divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 2. Então, eu vou ter que fazer bom, vou botar o sinal, primeiro vou botar o sinal da negativo. 1 vezes 1, 1.
3 vezes 2, porque não cancelei, não cancelei o 4 com 4, né? Então ficou 3 vezes 2, 6. O resultado aqui já não precisa fazer simplificação. Tá? Aqui, ó, aqui não tem como simplificar. Vai ficar 1 vezes 1, 5 vezes 2, 10 vezes, está na forma, né? Menos 1 meio vezes menos 1 meio, vai ficar menos 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Entramos agora na divisão. Mas antes vamos falar sobre números inversos. Então, os números racionais 2 terços e 3 meios são chamados inversos, pois quando eu multiplico o 2 terços pelo 3 meios, ou seja, eu multipliquei um pelo outro, eu encontro como resultado o número 1, né? Ou seja, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando multiplicamos um número pelo outro, o resultado é 1. Isso é a ideia do número inverso. Tá? Então, a divisão de fração. Para se dividir uma fração por outra, deve-se multiplicar o dividendo pelo inverso do divisor. Ou ainda, como a gente já conhece bastante, amplamente falado no ensino fundamental, para se dividir uma fração por outra, deve-se manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Então vamos adiante com os exemplos. Ó. Calcule os seguintes quocientes. Então a gente mantém a primeira, aqui, 3 quartos, como tem sinais positivos, né? E multiplica pela segunda. Invertida, ou pelo inverso da segunda. Então vai ficar 5 meios. Ó, não dá para cancelar o numerador com o denominador. Então a gente vai ter que aplicar a multiplicação mesmo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Pronto, está resolvido. Aqui vai ficar assim, ó. Mantém a primeira. Vou tirar do parente, tá? Ó, 5 oitavos. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. 7. Como ela é positiva, não tem problema de eu colocar ela sem parênteses. 7 quintos. Ó, dá para simplificar o 5 com o 5. Tá? Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então, 1 vezes 7. Bom, vou botar o sinal primeiro, tá? É menos. Vai ficar 7. 8 vezes 1, 8. 7 oitavos. Aqui a gente vai fazer também, ó. Bom, vou escrever a primeira, vou manter a primeira, então menos 4 nonos, vezes aqui eu vou fazer o seguinte, vou ter que abrir um parênteses, tá? Porque aqui é negativo, tá? Menos 2 sobre 1 vai ficar então menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Ó, dá para simplificar o 4 com o 2, ó. Aqui vai dar 2, divide por 2, e divide por 2 vai dar 1. Tá? Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 9 vezes 1, 9. Notem que o resultado já sai simplificado, já não está a fração da forma mais simples. Bom. E agora, né, nós encaminhando para o final do vídeo, ó. Também é uma divisão, ou seja, uma fração, ou seja, a fração de uma fração, onde o numerador é uma fração e o denominador também é uma fração. O que a gente faz? É uma divisão de frações. A gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então vai ficar 4 terços. Ó, notem que não dá para simplificar, não tem como simplificar, tá? Então vai ficar menos, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8, 5 vezes 3, 15. Bom, na letra E, ó, vou fazer o seguinte, antes de fazer a multiplicação, de fazer a divisão, vou resolver essa continha, né, que está aqui na numeradora. Bom, vamos botar um denominador 1 aqui, para facilitar a nossa vida.
o MMC entre 1 e 4, que vai dar 4. Tá? Então, eu faço 4 divididos por 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Menos 4 divididos por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo só repito. 3 meios. Igual. Então, aqui 12 menos 1 dá 11. 11 quartos sobre 3 meios. Agora sim, mantenho a primeira fração, 11 quartos, e multiplico um pouquinho pelo inverso da segunda. 3 meios, então vai ficar 2 terços. Ó, dá para simplificar o 2 com 4, ó. Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 2. Então eu faço 11 vezes 1, que dá 11, 2 vezes 3, que dá 6. Tá? E para encerrar, uma divisão, mas antes da divisão nós temos que resolver essa adição algébrica que está no numerador e no denominador. Então a gente faz aqui a barra de fração grande, ó, né? E aqui ó, a barra aqui em cima e a barra aqui embaixo. Bom, o MMC entre 2, 4 e 8. Bom, o menor múltiplo comum entre 2, 4 e 8 vai ser o 8, tá? Então vamos botar aqui 8. 8 divididos por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Menos 8 divididos por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 8 divididos por 8 dá 1. 1 vezes 3, 3. Depois a gente termina a continha. Vamos fazer agora a parte de baixo. Para facilitar, vamos botar o denominador 1 aqui. Então, aqui vai ficar o MMC entre 1 e 3 é 3. 3 divididos por 1 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 divididos por 3 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Agora sim, agora a gente vai resolvendo aqui, ó. A fração que vai dar em cima. Bom, temos uma adição algébrica aqui no numerador da parte superior aqui. Eu vou somar, juntar os positivos. Ó, 4 mais 3 dá 7. 7 menos 2, 5. Então, eu vou ter 5 oitavos. E aqui, ó, menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 terços. Agora sim, uma divisão de fração. Mantém a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar, vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque ele é negativa. Menos 3/5. Bom, dá para simplificar, ó, o 5 com o 5. Né? O 3 e o 8 não dá. Vai ter como resultado vai ser um número negativo. 1 vezes 3, 3. E 8 vezes 1, 8. Então, menos 3 oitavos, tá? Então é isso. Por hoje é só. Até a próxima videoaula.